Tô chegando! Ai, segura o coração que eu tô chegando! E aí, gente, fala alguma coisa? Não vai falar nada? Ai, para a música! Chega! Chega! Ah, vocês estão tudo aí, né? Vocês não estão aqui. Ai, gente, olha, eu sofro de crise de ansiedade, é uma coisa que é uma loucura. Sabe assim, é uma coisa que vem de baixo, que vocês não têm noção do que acontece aqui. Sabe? Eu preciso, sim, falar com vocês. Já que vocês estão aí, presta atenção. Presta bem atenção. Esse momento de pandemia, lockdown, pandemia. E aí, de repente, para tudo, abre tudo, para tudo, abre tudo. E você não sabe fazer, você não sabe. Você tem que dar aula, você não tem que dar aula. Você vai pra escola, você não vai pra escola, você fica em casa, você fala online. E você não sabe fazer. Ai, home office. Home office não é nada de paraíso. Tá trabalhando em casa, querido, queridas. Trabalhando em casa, com filho. É uma maravilha. Como se identifica, né? Aí você tá lá fazendo uma reunião, né? Aí daqui a pouco vem o primeiro filho. Vai, vem cá. Aí eu tô com fome. Espera um pouquinho. Aí a reunião fala, não, mas você não pode sair agora. Então tá, passa fome, querido. Posso sair agora? Não posso. Né? Você tá em casa. Como é que você explica? Home office é a palavra do momento, né? Por isso que eu tô em terapia. É terapia, gente. Claro. Quem é que consegue manter a saúde mental na pandemia? Nesse momento de conflito, onde você não sabe o que vai acontecer. Não, eu não acredito que você está começando na minha vida. Eu não acredito que nós debaixo de coisa. Ai, já fala coisa rápido, não consigo falar. Respira. Me ensinaram. Parou. Tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que ficar bem. A gente tem que manter a saúde mental sadia. A gente tem que manter um corpo sadio. A gente tem que ser produtiva. Eu não dou conta de tudo, não. Tá? Não dou conta. Não dou. Preciso admitir que eu não consigo. Ai, gente. Não me apresentei, né? Verdade. Sou Flores. Prazer. Flores da Silva. Fácil. Gente, falando assim na terapia, né? Pra gente trocar, compartilhar, essa coisa assim, conectada, né? Eu quero contar pra vocês assim, que na terapia, eu acho que eu descobri o segredo da vida, assim. Bem Shakespeare, sabe? Bem Shakespeare. Descobri. Não é o ser ou não ser eis a questão. Não. São as escolhas. O que a gente escolhe? Ela fala como se fosse fácil. Pois é, mas não é. Né? Eu comecei a pensar, tá, tudo bem. Se assim, o problema são as escolhas, como que a gente escolhe direito, como que a gente faz ótimas escolhas, o caminho certo, né? Eu preciso aprender, né? Porque eu comecei a lembrar que aos 5 anos, 6, eu comecei sendo escolhida. Fui escolhida pelo meu tio-avô. Gente. Ele me ensinava a jogar, sabe o quê? Jockey-ball! Eu fiquei boa no jockey-ball. Era tesoura, era papel e era pedra. A pedra era o esquema. Aí foi assim. Fiquei craque no jockey-ball. Ganhava de todo mundo na escola. Uma loucura. E aí, de repente, eu descobri na terapia que aí depois eu fui crescendo. A fase da vida. Adolescência. Gente, que fase é essa? Dá pra pular? Porque na adolescência é o momento que a gente não consegue escolher nada. A gente escolhe tudo de qualquer jeito. É o que vem tá lucro. É uma loucura. Sabe? Aí a adolescência eu comecei escolhendo também. Gente, eu sou de Santos, sabe? Baixada Santista, 013. Aí o que é, né? Vou deixar no braço. Nossa,
surfista, ai, praia, bronzeamento. Aí eu escolhi quem? Roberto. Escolhi Roberto. Roberto assim tinha aqueles cabelos negros, aqueles olhos negros, sim, todo bronzeado, tudo da praia, surfava todo dia, uma loucura. Ah, gente, Roberto era apaixonado por mim. Fala a verdade, quem que na adolescência não achou que ia casar? Ai, que tristeza, gente. Olha, vamos ensinar que não é legal. Vamos dar tempo, né, galera? E aí, Roberto era apaixonado por mim, né? E ele falava que a parte mais linda do meu corpo, que tem isso também, né? Por que a gente tem que ter parte mais linda do corpo? Eu sou toda linda. Aprendi na terapia também. Mas não, Roberto gostava, sabe do quê? Do meu pescoço. Ele dizia que era longo, assim, sabe? Dava uma postura. É outra coisa também que a gente tem que ter. Postura. Ai, gente, eu não tenho nenhuma postura. Como é que eu tenho a postura? Uma coisa que não faz parte de mim. Mas enfim. Aí, Roberto adorava o quê? Me presentear com colares. Ah, Roberto me via, sempre trazia um colar pra mim. Era uma coisa de louco. Aí assim, Roberto, ele gostava de fazer tudo comigo. Tudo. Acordava, me ligava, tomava café da manhã, me ligava, eu almoçava, me ligava, eu ia pra escola, ia me buscar. Eu tinha prova, ele ficava lá na porta esperando acabar, gente. Eu não fazia nada sozinha. Nada. Roberto era assim, ó, colado em mim. Uma loucura. Aí teve um dia assim, que eu cheguei um pouco atrasada, sabe? Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. O Roberto, ele tava assim com tanta saudade. Mas tanta saudade, que ele me olhou assim de repente. Sabe aquela coisa assim, meio uma linda mulher? Aquele olhar assim, daquele cara. Assim, tchá, me olhou, tchá. Quando ele me olha, falo, nossa, Roberto, que saudade é essa? Ele vem correndo na minha direção, assim, enlouquecido de saudade. E me abraça tão forte, mas tão forte de tanta saudade, perguntando por que eu tava atrasada, que eu não tava aguentando. Ai, Roberto, que saudade. Ai, gente, era muita saudade. Nossa, Roberto. Foi. O colar arrebentava, né, gente? A gente era adolescente, colar de 99, não durava nada, né? Aí arrebentava o colar, o que fazia? O que aconteceu? Acabou! Como é que dá? Ficar ganhando colar, ficar quebrando colar, terminei, acabou. Mas tudo bem. Cassaela, ele já dizia que pra sempre acaba. Então, a gente segue, né? Você também seguiu? Tá viva, né? A gente sempre acha que, ai, adeus, eu vou morrer. Não, estamos aqui, gente. Aí, assim, a gente vai caminhando, né? Eu não contei uma coisa pra vocês. Eu tô disponível. Pra elas e elas, ele não. Tá bom? Assim que quiser, entra no meu Instagram. Palhaça Flores. Tô disponível, gente. Fica a dica. Voltando pra terapia e não na sessão de marketing. Eu também quero continuar contando, né? Depois de Roberto, a gente continua a vida, né? A gente continua a viver. E aí, assim, conheci, sabe quem? Era amigo já da galera, a gente acha que assim, né, tudo amigo, todo mundo junto, feliz. Anderson! Anderson era aquele amigo que você falava sobre tudo. A gente filosofava sobre os astros, a gente falava assim, sobre sociedade, a gente falava sobre a praia, o mar, a poesia. Era uma loucura! Só que mais uma vez, né, Anderson também queria escolher a melhor parte minha. E ele gostava dos meus cabelos. Ele dizia que os meus cabelos, assim, tinha a cor do sol. E que eles, assim, enroladinhos, assim, dava vontade de ficar passando a mão no meu cabelo. Ai, gente. Ele gostava, assim, que eu deitasse, sabe? No colo dele. E ele ficava passando a mão no meu cabelo, fazia carinho, cafuné. Sabe? Aquela música que tá famosa, você te faz um cafuné quando tu for dormir. Ai, só não dou comida na boca, né? Porque é um pouco demais. E aí, tá assim... Ele passava a mão no cabelo. Aí o Anderson, assim, a gente era muito amigo, né?
Só que ele assim, eu acho que ele tinha alguma coisa assim, sabe? Como uma coisa de ansiedade, sabe? Porque ele queria estar sempre falando comigo, ele queria estar sempre perto de mim. E às vezes eu não podia, né? Porque você estava na faculdade, hoje a adolescência já passou pra pós-adolescência, né? A faculdade. E aí a gente tá lá, fazendo aquela loucura toda, aquela vida, TCC, né? Papai explodindo de compromissos, porque a gente acha que tem 1000 compromissos, a gente tem mesmo. E assim, o Anderson, ele zelava muito pela minha integridade física. Descobri isso na terapia também. Sabe, ele era tão celoso que ninguém podia encostar em mim. Um dia, eu tava na porta da faculdade e Marcelo, um amigo meu, bafo, Marcelo, era melhor amigo, sabe? Aquela coisa, carinho, todo mundo junto, estudando junto, fazendo tudo junto, uma loucura. Aí o Marcelo falou assim, nossa, Flores, seu cabelo aqui, ó, tá sujo, puxou a sujeira do meu cabelo. Gente, como Matrix, eu olhei pra trás. Anderson vinha numa disparada achando que ele tinha pego no meu cabelo. Que o Anderson deu um empurrão no Marcelo. O Marcelo foi pra trás assim, tipo Matrix, e voltou assim, uma loucura. E aí o Anderson pegou e fez assim, não, cuidado com o seu cabelo! Anderson. Meu cabelo é cacheado, gente. Quem é que fica passando a mão no cabelo assim cacheado? Acaba com os cachos! A gente gasta pra hidratar! Que coisa, não consegue entender! Acabou, né? Porque a vida é assim, Cassiela já dizia. O pra sempre, sempre acaba. Eu sempre levei ao pé da letra. Ai, gente. Mas a vida segue como tá seguindo. E eu lembro que eu tô disponível pra elas e elas, não. Tá? Instagram, Facebook, tá lá. Mas, voltando pra terapia, a vida seguiu. E aí eu comecei a olhar assim todos os horizontes. Todos, olhar possibilidades, vida, né? E eu escolhi, sabe quem? A Tati. Ai, gente. Escolhi a Tati. Ai, nunca mais parei de escolher a Tati, gente. É uma loucura. Olha só a Tati. A Tati era uma coisa assim, tipo de cinema. Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei numa sala, assim, de repente ela tava lá sentada, fazendo as coisas dela, quando a gente olhou. Nossa, foi tipo hipnose. Loucura, gente. Aí a Tati e eu, assim, sabe casal quando tem apelidinho carinhoso? Todo mundo tem, né? É meu chuchuzinho, meu moranguinho, vida. Ai, taca, ai, dá nome de fruta, não é loucura. Ai, Momô, Vivi, fica lá, né? Aqueles 1000 apelidos, nada a ver. A gente não. A gente era tradicional. A gente chamava de louca. Era assim, era vários tipos de louca, assim, tipo, uau, essa louca. Nossa, eu tava louca hoje, né? Parece ser louca? Meu, você é muito louca, né? E assim, gente, mas era uma louca, eu comecei a achar que eu era louca mesmo, né? Eu comecei a falar, nossa, Tati, eu devo estar meio louca mesmo, essa coisa tá... Eu tô começando a ficar meio... Aí minha crise de ansiedade começou a aumentar, porque eu não sabia se eu era louca mal, se eu era muito louca, se eu era, tipo, muito psicótica. E aí eu comecei a ficar... Tá, peraí, gente, tá começando. E aí na terapia, eu descobri que eu não sou louca. Não, eu não quero ser louca, não quero esse apelido de louca, não quero me chamar de louca, acabou. Deu. Eu decidi. Chega, não sou louca. Eu sou a Flores da Silva, me apresentei pra vocês no começo, gente. Eu sou eu do jeito que eu quero ser, como eu quero ser, com todas as minhas partes do corpo, como eu gosto. E assim, aí com essa coisa toda, né, que a terapia me ensinou, e eu falei pra ela também que eu tava disponível, pra elas e elas, eu decidi que eu precisava fazer uma escolha pra não, assim, não enlouquecer na pandemia, sabe? E é isso que eu vou dividir com vocês. Eu escolhi
a mim. Eu escolhi o meu momento de curtir, meu momento de chorar, meu momento de sorrir, meu momento de entrar em crise, o meu momento de gargalhar alto, o meu momento de me vestir como eu quero, de falar com quem eu quiser, de trocar com quem eu quiser, o meu momento. Eu escolhi a mim. E você? O que você está escolhendo para você? Olá, eu sou Juliana Bordalo, Palhaça Flores. Eu sou atriz. Hoje, há um pouco mais de 4 anos, sou pesquisadora da palhaçaria feminina, voltada com um olhar para o universo feminino. Nós temos aqui na Baixada Santista um movimento, que são as Praiaças, movimento de palhaçaria feminina da Baixada Santista, ao qual eu sou muito feliz de ser idealizadora, mas ele só existe porque temos uma multiplicidade de mulheres maravilhosas alimentando esse movimento. E a gente, dentro dessas pesquisas e dentro da minha investigação, eu busco entender essa comicidade dentro do nosso universo feminino. Esse número que vocês acabam de assistir é o número Escolhas. Esse é um número que nasceu a partir dessa pesquisa sobre as narrativas femininas e não tem como, para mim, na minha concepção, desvincular a narrativa feminina de uma narrativa feminista por levantar pautas que a gente precisa e é necessário levantar. E o que eu sei fazer é comicidade, pelo menos onde eu me encontrei, onde eu me identifiquei melhor. E por que não usar do meu ofício para comunicar? E para dar voz ao que eu quero realmente falar, o que nós artistas queremos colocar em cena. E também para gerar essa identificação, porque somos mulheres, somos singulares, mas o nosso universo é múltiplo e a gente precisa se acolher. E quando eu comecei a entender o que era a palhaçaria feminina, porque até então eu entendia palhaçaria. Eu era palhaça porque eu era mulher, então eu usava o termo palhaça, mas eu não entendia que existia também um caminho de gênero para a palhaçaria, né? E que não é uma regra que toda mulher tem que estar nesse caminho de gênero, mas é um lugar de pertencimento que eu encontrei para o meu ofício, ao lado de outras tantas mulheres. E aí, começando a entender isso eu começo a entender no meu segundo filho. Fui incentivada por um grande parceiro, amigo, dupla de palhaçaria, Plínio Soares, da Bela Companhia, ao qual faço parte há 12 anos. E numa dessas viagens para festivais eu não pude ir. E então, eles foram, com outro elenco, e ele volta dessa viagem com 3 revistas de palhaçaria feminina, falando dessa pesquisa de outras mulheres pelo Brasil que estavam fazendo. E que eu precisava entrar em contato com isso, porque eu estava num pós-parto e vivendo aquela
aquela realidade que nós sabemos como que é. Não é o paraíso, é lindo, é mágico, mas não é o paraíso. E então eu fui estudar, fui pesquisar essas mulheres e comecei a ir atrás e perguntar como é que era, o que era essa relação com a palhaçaria feminina, onde permeava esse estudo, né, para eu entender também o meu lugar de pertencimento, porque eu já era palhaça há tanto tempo, mas por sinal sempre trabalhei com palhaços, poucas vezes tive a oportunidade de trabalhar com outras palhaças. Hoje tenho a grande sorte, o grande privilégio de estar ao lado de muitas. E eu comecei a entender então esses estudos, essas investigações, que é uma rede de palhaças que já existe há mais de 10 anos, que já estava ali nessa pesquisa, mulheres que hoje já têm companhias só de mulheres palhaças há 28 anos. Então isso já é algo que é discutido há tanto tempo, né? Já estava sendo desenhado e entendido e observado há tanto tempo, que me chamou a atenção. E o meu lugar de pertencimento quanto mulher, né, assim, todo o lugar de mulheridade que me coloca em contato com o meu corpo, né, depois também da maternidade, todos os processos que a gente vai vivendo, né. Então, eu começo a estudar. E estudando eu percebo que, assim, a palhaçaria feminina, ela começa a ser falada, e aí a gente vai trazer um pouquinho de contexto histórico, porque eu acho muito importante, né? Não é uma coisa que a gente está, precisamos falar agora porque as feministas estão loucas para falar, estão querendo falar tudo. Não, isso é uma coisa que já está aí, ocupando seus lugares, né? Já há quase 70 anos. Então não é de hoje, né? A gente está dando continuidade a uma luta que já começa há muito tempo, né? Só que a gente está precisando lutar até hoje, né? Por isso que dá essa ideia, né, de que elas estão hoje agora, nossa, querendo botar a boca no mundo. Não, é porque está sendo necessário, né? São quase 70 anos de mulheres dentro do circo, dentro desse cenário, tentando se posicionar como mulheres. Palhaças, principalmente, porque a gente tem na história, né, o quanto as mulheres, quando estavam no circo, elas eram sempre as auxiliares, as assistentes, ou aeristas, a equilíbrios a cavalos, né? Enfim, esses belos corpos, essas virtuosidades, né, que a gente tem que ter. Temos sempre que ser virtuosas, elegantes, gentis, estarmos sorrindo, né? E não era diferente no cenário do circo. E imagina uma mulher querer ser palhaça. O palhaço, a palhaça acessa o erro, acessa o ridículo, acessa o que eu falo, o que eu tenho muito pra mim, assim, é que a Flores, ela acessa a bagaceira da Juliana. A Juliana é muito educada, a Juliana fala bem, a Flores, ela vai com 2 pés no peito e fala mesmo, né? Onde eu exponho muita coisa que tá ali, ó, e que bom que eu tenho o privilégio de ter um lugar de fala, de trazer à tona tudo isso. Então, quando a gente pega essa história e a gente vai puxando na história, veja, a gente tem, né, dados de um palhaço, primeira palhaça preta do Brasil, que é a palhaça Chamego, do Circo Guarani. E tem até um documentário que eu indico, pesquisem, da neta dela, Mari Gabriel, uma família maravilhosa. Ontem mesmo eles estavam... em Conexões agora em abril, eles estão mostrando muitos documentários, chama Minha Avó Era Palhaço, conta a história dessa mulher palhaça preta, que era conhecida como Palhaço Chamego, como um homem, ninguém nunca soube se era homem ou se era uma mulher, né? Então veja, as mulheres que ocupavam no picadeiro um lugar do riso, do erro, elas tinham que estar vestidas de homens, né? De palhaços. E aí, quando a gente vai pesquisando essa história, né, ninguém sabia o gênero dela. Ela, na verdade, ocupou o espaço do irmão que sofreu um acidente, não podia mais estar no picadeiro como palhaço. E ela queria muito, até que depois de um tempo, não vou contar toda a história, não vou dar spoiler, que vocês precisam assistir esse documentário incrível, tá? E ela parte, né, sem ter assumido esse lugar de mulher no picadeiro, de palhaça. E ela era incrível, ela era impressionante, assim. A história dela é a coisa mais apaixonante que tem. E aí, a partir disso, é claro, né, o mundo vai mudando,
as mulheres vão cada vez ocupando mais os espaços, as camadas e lutando por essa ocupação, por essa fala, por esse pertencimento. Não vai ser diferente no cenário do circo, né? Nós temos o primeiro grupo de só mulheres palhaças que permeiam essa pesquisa no Rio de Janeiro, que são as Marias da Graça. Elas têm 28 anos de história, né? Além do primeiro grupo, foram as idealizadoras do primeiro festival aqui no Brasil de palhaçaria feminina, né? Esse Monte de Mulher Palhaça, que elas organizam a cada 2 anos, também há muitos anos. E foram as idealizadoras. Então, assim, são mulheres que incentivaram e que incentivam e inspiram tantas outras até hoje. Hoje são além de artistas, de palhaças, são formadoras, né? Carla Conká dá uma oficina junto com a Ana Borges sobre dramaturgia feminina. Vale a pena investir também e conhecer um pouco. Ela traz toda essa pesquisa dentro da dramaturgia, que hoje também é um foco dentro da pesquisa dos meus números, porque os números, essa dramaturgia que permeia, são dramaturgias que eu escrevo, né? E muitas vezes a gente escreve sobre o que a gente vê, sobre o que a gente observa, sobre o mundo, né? Mas quando eu descobri o prazer que era escrever um pouquinho sobre também as minhas narrativas, trazer isso para a comicidade, até para trazer um outro lugar de pertencimento dentro de mim, né? Porque eu tenho o riso muito como processo de cura. Eu acho que o riso, quando a gente vai buscar o riso em algumas situações, a gente tem sempre o costume de, naquele momento de maior dor, ser educada a não rir, né? Não ria, né? É desrespeito. Só que fica a reflexão de desrespeito com quem, né? Se o riso pode me trazer um processo de cura, né? Como que eu me respeito? Onde está o meu respeito, né? Entender se esse riso nos cura, porque hoje o riso tem esse lugar de pertencimento para mim. É assim que eu educo os meus filhos, para mesmo na dor, busca o riso na dor, porque senão a gente se afunda mesmo, né? Se a gente vai ficando na dor e se aprofundando nessa dor e mergulhando nessa dor, não é um processo que funciona para mim, né? Cada uma de nós aqui temos os nossos processos. E a Carla Conká, ela fala muito sobre isso também, né? Desse lugar de pertencimento da mulheridade dentro de nós, né? Essas regras que a gente sempre aprende quando começa a estudar palhaçaria, né? Quando a gente eu falo pela minha realidade, meu conhecimento empírico, de que quando eu começo a estudar palhaçaria, eu fui encaminhada para a palhaçaria tradicional, né? E não negativa a palhaçaria tradicional, porque tudo que é tradição, tudo que é história, eu acho extremamente importante a gente conhecer, né? Nada dos antepassados, nada do que foi feito, do que foi construído, perde a sua legitimidade quando a gente olha só por um outro ângulo. Então, compreendo todos os meus processos, esses processos da gente acabar chegando na palhaçaria tradicional, mas é um outro momento pessoal, individual e singular, particular, né? Então vamos colocar tudo bem pontuado no singular, na primeira pessoa. E nessas pesquisas a gente vai começando então o quê? A fazer as releituras dessas esquetes clássicas. Porque conforme a gente vai fazendo e se colocando em cena com essas esquetes clássicas, eu começo a perceber que isso não me identifico. É algo que está fora, assim, não encaixa. Não estava encaixando mais, né? Aquele texto tradicional não me encaixava mais no meu corpo. Porque mais do que verborrágica, a gente precisa entender esse corpo, como que ele se comunica, né? Isso não estava mais encaixando. Eu fui começar então a pesquisar melhor e conversando com essas mulheres palhaças que investigam isso há tanto tempo, que tem tanta informação para passar, né? E começa então a apurar o olhar de, olha, essa sketch clássica aqui, ela tá falando de um abuso. Nossa, olha, essa sketch clássica aqui, ela tá objetificando o corpo da mulher. E aí você vai começando a olhar e falar, cara, é por isso que isso não encaixa. Por isso que tem um negócio aqui que eu não faria. Será que a solução do problema aqui... Porque, né, o número cômico, ele tem técnica. A técnica tradicional funciona. Técnica é técnica, né? Técnica do riso, técnica o tempo da piada. Isso é técnica. Se a gente perde o tempo, o riso já foi embora e acabou. Aquela piada foi, né? É tudo muito preciso.
E isso funciona. O tradicional, realmente, eles são muito bons e até hoje essa pesquisa e todo mundo que faz tem todo um conteúdo dentro da técnica. Mas aí a gente vai se aprofundar o quê? Em dramaturgia, que é a minha investigação, a dramaturgia. Né? Se a técnica existe, a gente precisa entender a técnica, conhecê-la, para conseguir utilizá-la da forma que a gente escolhe. Né? Então, eu escolhi a dramaturgia feminina, né? Foi uma escolha. E eu tenho uma pesquisa, eu também com as meninas, as palhaças das praiaças, e assim como tem diversas palhaças, se vocês forem pesquisar, vou citar alguns nomes, mas poucos, porque eu morro de medo de esquecer de alguma mulher maravilhosa que está aí fazendo, porque assim, nessa pandemia também está acontecendo uma coisa que é impressionante, como o distanciamento de alguma forma nos conectou, sabe? Porque às vezes a gente está aí viajando enlouquecidamente para encontros, festivais, e a gente não tem tanta conexão, tanta troca do que a gente está buscando umas nas outras nesse momento de pandemia. Né? O fato de estarmos fazendo virtualmente, não paramos, está tendo muito conteúdo. Né? E não paramos, não somente porque a gente não pode parar de trabalhar, mas porque a cabeça pira. Se o riso é um lugar de cura, a gente está buscando se alimentar disso. E a gente está tendo a possibilidade virtual de se conectar com vocês, com o público, com a plateia. Então é a forma que a gente está buscando. Né? E muita coisa está acontecendo. A gente está se conectando com mulheres do Brasil inteiro. Eu participei no meio da pandemia de 3 edições de festival em Peru. Né? Claro, se fosse virtual seria muito melhor, né? A gente ia amar estar no Peru, festival. Mas a gente conseguiu se conectar e entrar em contato e trocar investigações, Foi uma troca muito rica o que essa pandemia virtualmente nos colocou em contato. A própria rede de mulheres palhaças criou um canal, Rede de Festivais de Palhaças do Brasil. Acessem também, porque, gente, lá tem toda a pesquisa das mulheres que estão fazendo. Elas entrevistaram, assim, muitas mulheres por meses, né? Elas mapearam, se não me engano foram 26, agora não vou ter os números precisos, gente, mas foram mais de 20 festivais de palhaçaria feminina pelo Brasil. São mais de 30 cabarés organizados pelo Brasil todo por mulheres palhaças, e tudo isso trabalhos protagonizados por mulheres circenses e mulheres palhaças, né? Foram mais de 80 mulheres palhaças entrevistadas. E teses que estão aí pelas universidades e artigos, a gente está com diversos artigos nas academias, mestrados sobre palhaçaria feminina. Então, é um lugar que está precisando ser realmente entendido, porque ocupando nós estamos. Isso está sendo feito, a gente está ocupando. Né? Agora, como que a sociedade está com essa escuta para essa ocupação? Porque tudo está precisando ser revisto, não é o que está sendo falado? A pandemia, o ser humano está precisando rever as suas atitudes, as suas relações, como que a gente se coloca, né? E essa dramaturgia feminista, essas narrativas que a gente investiga, elas são legítimas e elas são necessárias serem expostas, né? Então, essa é a Rede de Festivais de Palhaças do Brasil. Tem um canal no YouTube, também entrem, vejam lá, né? São 3 palhaças que começaram a idealizar, que é a Ene Marques de Recife, Manuela Matusquela de Brasília e a Antoniela Xavier de Amapá. Né? Então, vejam, extremidades, regiões múltiplas do Brasil, e juntas, né, organizaram uma potência assim, de pesquisa que a gente tem agora para acessar, tá? E aí, só para contextualizar um pouquinho do que a gente busca, né, nessas narrativas, quando a gente vai buscar entender essa dramaturgia feminina, quando eu busco essa investigação de como escrever então um texto, né, esse número que vocês viram agora, é um número que trata do assunto de relações tóxicas, né? Como a gente falar de um assunto desse através da comicidade, né? De uma maneira que eu não precise ser violenta, que eu comunique e que seja entendido, né? Como trazer isso, né? Porque a dramaturgia, eu vou entendendo então que é o texto, né? A cena,
E o ritmo, como é que a gente vai tratando, desenhando tudo isso? Esse número, ele foi encomendado em 2018. E aí, quando eu fui fazer esse número, eu comecei não, tudo bem, a Flores faz e tudo mais, foi pelas mulheres da ONG Ela, que é uma ONG de advogadas e psicólogas aqui da Baixada Santista impressionante, que trabalha com violência e abuso e mulheres em situações de vulnerabilidade. E elas estavam com um projeto junto com o Senac. E aí eu fui fazer. A primeira pesquisa que eu fiz foi pesquisando todas as relações abusivas que as mulheres à minha volta tinham sofrido. E fui escrevendo, mas eu não consegui encontrar a comicidade ali, né, na história ali da outra, naquele momento, onde que eu busco o riso na dor dela, né? A não ser que eu vá acessando onde você encontraria o seu riso na sua dor, né? Enfim, aquele foi um processo intenso, assim, até que eu comecei a escrever as minhas, até de observar relações que eu nem imaginava que eram abusivas, mas de ouvir os outros relatos, você fala, nossa, verdade, fui identificando coisas que eu acho que eu fui deixando passar, né, não, vambora, aconteceu, foi, deixa pra lá, vamos seguir em frente, que você não para realmente pra esmiuçar até onde estão as suas dores ali, ó, bem mais profundas. E aí esse número surgiu disso, quando eu comecei a expor, assim, me expor pra mim mesma, foi um processo muito de dentro pra fora, assim, e veio o número. E hoje é um número que eu tô trabalhando já esses anos todos e eu gosto muito, assim, é um número que vai estar se transformando num espetáculo, porque a troca com a plateia que não tá aqui, entende? É muito interessante, né? Como chega a reação, de onde a gente parte do riso pro uou, do riso pro uou, e assim vai puxando, né? E a gente consegue, porque se a gente começa, só para pensar, mas vamos usar, falando de relações tóxicas e abusivas, na comicidade, dá aquela, será? E o nosso preconceito já se estabelece. Há pouco tempo eu estava no interior de São Paulo e eu escutei de um palhaço. Ele veio falar assim, eu gostaria de algum dia conversar com as mulheres palhaças sobre o limite do humor. E aí eu falei, nossa, como eu gostaria de conversar isso com os homens palhaços, né? Porque há séculos isso nunca foi respeitado. Porque isso é sério. Tem que falar com a gente sobre limite de humor. Se a gente pega tantas esquetes que nos colocam em situações tão vulneráveis, nunca foi falado sobre isso, sobre limite, nunca foi pensado, né, nesse respeito. Mas acho ótimo, acho válido. Tô aí à disposição para esse diálogo, tá? E garanto que tem muitas mulheres à disposição também, porque é isso. Realmente, né, a gente deve falar de limite de humor, eu entendo essa fala, mas em que lugar que está esse pensamento para que está querendo ser conversado, né? Porque nós também não entendemos, não vimos limites em muitas coisas que a gente vê de tradicionais e falas que estamos aí, né, com assuntos de como que se trata o cabelo, né? Como que a gente respeita a cultura, respeita a história. E aí, quando as mulheres estão fazendo, a gente está colocando a palhaçaria feminina, coloca uma dramaturgia em cena que faz pensar, porque as dramaturgias da palhaçaria feminina, elas estão sim vindo com outro olhar. Tem sim um peso de reflexão, a gente traz coisa para pensar. A gente usa a comicidade, a gente usa o riso, mas a gente faz pensar também, né? E isso também vem muito do nosso contexto histórico, né? Quando que a gente começa a ser silenciada, a gente passou a vida inteira sendo silenciada. Vamos pensar quando que a gente tem dados do patriarcado começar a acontecer e existir, né? O primeiro dado que a gente tem de silenciamento é o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, séculos, né? Mas que entra um código aí que começa, se a mulher é estéril, ela vai ser punida. Se a mulher abre a boca, ela vai ser punida. E as punições são definidas por quem? Pelos homens. E ali já começa o silenciamento. E dali só vai ladeira abaixo, porque a gente vai... Sendo que se a gente vai buscar na história, ali bem da caverna, não existia isso de patriarcado, era todo mundo junto. Era conseguir sobreviver, conseguir alimento, estava começando a entender como que estabelecia uma sociedade. Não tinha essa relação de gênero. Quando a gente começa a ser silenciada, começa a se estabelecer um sistema de sociedade.
que é o qual a gente está até hoje. Que é isso que a gente está aí, ó, dialogando há bastante tempo. Vamos lá, não funciona, não dá. Não vai ser assim. Não vai ser mais assim, não está sendo. Mas é resistência. E é isso, né? É o que a gente mais está vivendo nessa pandemia. Resistência, resistência. É o que a gente está necessitando todos os dias. Resistência. Então, esse número é um convite a todas, todes e todos, que queiram entender um pouco das suas próprias narrativas, nem somente da narrativa feminina e feminista, mas como que eu coloco as minhas narrativas aqui também? Né? Como que eu pego assuntos que são necessários, às vezes, a gente botar no papel, escrever. Né? É bom escrever, escreve à toa, escreve o que está pensando, vai, só escreve. E vê o que vem tanta coisa boa, né? Então, eu convido a todas e todos que vocês investiguem um pouco sobre essas mulheres que eu citei, sabe? Sobre a rede que existe, sobre a potência que está acontecendo, tantos encontros, tantos festivais, tantos cabarés, tanta pesquisa dentro das nossas mulheridades, porque nós somos múltiplas e a gente consegue respeitar as nossas singularidades. Então isso que é o mais bonito. E é o que a gente preza muito dentro do nosso movimento Praiaças, as nossas multiplicidades potencializando as nossas singularidades. Então lá dentro nós temos trabalhos com todo o coletivo, né? Nós organizamos também um cabaré, foram 5 edições do Cabaré Viva Pagu, e também auxiliamos umas às outras a criar os seus números, os seus trabalhos, os seus projetos. A gente está sempre ali na troca, né? Entendendo realmente o lugar de rede, né? O que é rede? Né? Porque é muito potente a gente falar estamos juntas, mas como que estamos juntas em rede? Porque a gente precisa mesmo umas das outras, sabe? É necessário mesmo que eu saiba que se eu precisar pegar o telefone, que se eu ligar para qualquer uma delas que estão ali querendo estar na rede, eu vou ser acolhida. A gente está precisando umas das outras, mais do que nunca, né? Então, venham para a rede, construam as suas redes, façam as suas redes, porque a gente precisa se conectar mesmo. E aí nas Praiaças a gente tem uma pesquisa muito grande também em paródias, que eu quero terminar e finalizar com uma paródia que eu gosto muito. Eu adoro escrever paródia, escrevo muito, mas as paródias que eu escrevo tem que tocar no violão e eu sou péssima. Não sei tocar violão, né? Não sou boa em cordas, eu sei tocar triângulo, olha só. E aí eu vou tocar então a gente pega músicas e transforma em narrativas que permeiam o universo das mulheres, né? As nossas histórias. E essa paródia que eu vou cantar é de uma das praiaças, a Cris Vanuzzi, e ela vem parodiando forró. Eu até sempre esqueço o nome, Xodó. A gente fala só o nome da paródia, a gente esquece o nome da música original, tá? Então eu agradeço imensamente essa troca, essa partilha, a disponibilidade por estarem escutando um pouquinho dessa investigação. Bom, vamos lá? Nenhuma menos não, meu bem. Marielle, somos todas nós. Eu quero fazer rir e crer que faremos um mundo melhor. Venha ver nosso valor, riso por esse sofrer. Praiaças aqui, celebrando assim, rebeldia é o meu viver. Praiaças aqui, celebrando assim, rebeldia é o meu viver. Obrigada, gente. Agradecer imensamente a essa mostra que está acontecendo aqui no Centro Cultural Português. Agradecer o convite. É uma grande alegria estar pisando, pelo menos, no palco. Está sendo um dia muito especial.
E espero realmente que a gente alcance e chegue até todas, todos e todos vocês. Obrigada.